está fechando um ano, é aquele momento da gente olhar para trás, fazer um apanhado do que foi o ano, do que tem sido todo esse período. É meio que uma contrapartida para vocês, uma demonstração, uma vitrine do que tem sido feito aqui no campus durante todo esse período, tá? Então eu queria, em primeiro lugar, abrir esse videocast fazendo uma pergunta diretamente ao professor Jonas, e aí eu deixo à vontade, como o senhor quiser explorar a pergunta, professor, mas eu queria saber de você, assim, quais são as principais ações, os principais avanços que o senhor acha que a gente conseguiu no decorrer aí desses últimos meses, até desses últimos anos aí, em matéria de extensão e de pesquisa e inovação. Esteja à vontade, professor. Bom, boa tarde mais uma vez, Glauber, professor Hanson, né, Brenda. Eu acho que o principal avanço, né, e a partir dele os nossos diretores puderam trabalhar metas e objetivos, foi o estabelecimento de um percentual dentro do orçamento de funcionamento para pesquisa e extensão, né? Nós começamos ali, Glauber, em 2020, né, finalzinho de eu assumi em abril de 2020, 20 de abril de 2020, e ali já em 2020 nós colocamos 5% do orçamento de funcionamento do Campus Natal Central em pesquisa e extensão. No ano seguinte nós colocamos 8%. O ano passado nós chegamos a colocar 13,3%. Um aumento considerável, né, professor? Um aumento considerável, né? Porque a partir da definição desse parâmetro financeiro, né, os nossos diretores puderam aí estruturar, planejar, organizar as suas metas e os seus objetivos, né? Esse ano nós tivemos que reduzir um pouco, né, essa questão do orçamento, mas nem por isso deixamos de manter alguns programas importantes, né? Por exemplo, eu posso citar aqui uma coisa que eu considero inédita aqui no Campus Natal Central, que foi o fomento, né, com recursos do próprio campus para os mestrados, né? Os 3 mestrados que tem aqui no Campus Natal Central, eles passaram a ter apoio através de bolsas, né? E essas bolsas, elas são custeadas, né, pelo Campus Natal Central. Também é por edital, né, professor? Também por edital, né? Por exemplo, o apoio aos NEPs, né? Quando nós assumimos, você tinha o NEPCOM. São os núcleos de prática profissional, né? Os núcleos de prática profissional. Quando nós assumimos, né, quando a atual gestão assumiu, nós só tínhamos o NEPCOM, né? Sim. Que era e é extremamente consolidado. E a partir daí, a diretoria de extensão pôde apoiar, incentivar núcleos, né? Os novos núcleos, né? Que hoje, infelizmente, só não tem na DIAC, né? Sim. A DIAC ainda, nesse momento, ela não tem. Mas a diretoria de informática, a diretoria de indústria, né? A diretoria de construção civil tem. E assim, é um conjunto, né, muito grande de ações voltadas para a pesquisa e extensão. Uma coisa importante que eu acho relevante na pesquisa, por exemplo, o trabalho muito bem elaborado pelo professor Randos, foi o mapeamento, né, dos grupos de pesquisa, né? Hoje o campus tem algo em torno de 34, 35 grupos de pesquisa, e foi feito esse mapeamento. Depois foi feito um software, né? Uhum. Onde você consegue mapear, né? Você consegue acompanhar todas as ações que são ali. Você faz diagnósticos também, né? Diagnóstico. Dá para saber de produção, né, professor? É o CIF que você se refere, né? Isso. Professor? Aí, por exemplo, na extensão, né, o apoio a um trabalho que foi idealizado, né, e é desenvolvido dentro da diretoria de extensão, mas com um apoio decisivo, né, e marcante do professor Tiago Loureiro, né, sim. É um projeto chamado No Trabalho. Esse projeto, por exemplo, ele teve apoio, né, do MEC, mas num dado momento, né, os recursos ali exauriram, e o campus bancou durante meses, né? Segurou mesmo, né? 4 meses.
E aí, assim, são muitas ações, sabe, Glauber? Como a gente está começando agora, eu vou passar aqui para os... Então, eu queria já, de cara, como foi citado pelo senhor, já vou passar de imediato aqui para o professor Hanson. Eu queria saber mais, professor Hanson, esse sistema de diagnóstico e de gestão, fala um pouquinho para a gente como é que ele foi idealizado, o que é esse produto e como é que isso é tão importante, assim, se tornou tão importante para o nosso dia a dia aqui na pesquisa e inovação. Boa tarde, professor. Bom, boa tarde mais uma vez. Obrigado pela condição, Glauber. E desde já é um grande privilégio estar no 3º Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa. Tá? Também uma das iniciativas de difundir as melhores práticas, sobretudo na difusão da pesquisa, nos procedimentos de liderança e governança dos grupos, enfim, isso é bastante gratificante. Esse é o segunda vez que estamos no modelo de podcast, mas começamos ainda lá em 2021, no meio da pandemia, né? E aí vamos ganhando roupagem. Bom, o CIF, o Sistema de Monitoramento dos Grupos de Pesquisa, ele vem de uma prática muito comum no programa de mestrado, né? Os mestrados têm que fazer todo o monitoramento da produção científica dos seus pesquisadores, e na oportunidade, quando era coordenador do mestrado profissional em Ciências Ambientais da nossa Diarém, aqui do Campus Natal Central, da Diretoria de Recursos Naturais, tivemos a oportunidade de monitorar aproximadamente 17 professores. Certo. Só que quando assumimos a diretoria, partimos para um universo de mais de 200 pesquisadores no campus. Sim. Então, com planilhas Excel fazendo todo esse monitoramento. Olha, um trabalho bem grande. Foi um trabalho de mais de 4 a 5 meses, né, com 2 bolsistas, contando também com a Alana, né, nossa secretária executiva da Diarém. E aí foi interessante, de fato, identificar quem eram os nossos pesquisadores, onde nós produzíamos, avaliação se os projetos de pesquisa estavam resultando em artigos publicados, né? E aí passar a reconhecer efetivamente aqueles professores mais produtivos. Então, ainda em 2020, lançamos o pesquisador, produtividade, de 2017 a 2020. Então, a gente deixou de trabalhar no escuro. Que antes a gente meio que trabalhava no escuro, e agora com esse sistema a gente em tempo real consegue ver essa produtividade. A grande diferença foi essa, que levamos 4 meses para fazer o levantamento, né, de toda a produção, e agora com o nosso sistema automatizado, né, pegando as informações do Lattes, né, conseguimos em questões de segundo identificar quem são os produtores, os pesquisadores, enfim. Hoje, por exemplo, Quais são essas ações, professor, que você citou aí de premiação? Como é que vocês fazem esse reconhecimento? Vale aqui destacar também, temos dentro da estrutura organizacional da DIPEC, da Diretoria de Pesquisa e Inovação, a função do CEPIM, do Conselho de Pesquisa e Inovação do Campus Natal Central, que hoje tem a participação de líderes de grupos de pesquisa das 5 diretorias. Tá? Então, isso é um trabalho bastante interessante de legitimar todo e qualquer processo de tomada de decisão, por exemplo, orçamento. Entendi. Né? E aí, juntamente com o CEPIM, definimos critérios de produtividade, né? Tanto do grupo de pesquisa quanto do pesquisador. Tá? Então, hoje o CIF ele ranqueia tanto os grupos de pesquisa, identifica critérios como produção bibliográfica, tradicional, artigos, em periódicos, em anais de eventos, a questão de livros e capítulos de livros, também a questão de produtos tecnológicos como softwares, patentes. Então o colega pesquisador vai lá, produzir um artigo, produzir uma patente, registrou uma patente, logo o sistema já vai lá, pinça aquilo ali e já mostra para você o resultado. Na verdade, Glauber, excelente sua pergunta, e aqui já aproveitando o podcast para passar a mensagem, né? Foi muito gratificante observar a Diarém e também a Diacom passando pelo processo de validação de reconhecimento dos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e Engenharia Civil, respectivamente. Foi bem recente agora. E aí isso demandou, o próprio MEC passou a observar a produção científica dos professores vinculados a esses programas. Sim. Né? E aí isso se dá através do Lattes. Sim. Então a base aqui, a mensagem é realmente, nessas 2 diretorias, foi exponencial a atualização do Lattes dos professores participando de forma geral daqueles professores daquelas diretorias, né? Então essa é a premissa, né? Ter o Lattes atualizado. Entendi. Como prática do nosso, até foi uma boa prática implementada,
criamos normas de funcionamento no grupo de pesquisa, professor Jonas. E aí, nessas normas de funcionamento, exige-se dos líderes a manutenção do Lattes atualizado, né? Não só dele, mas também dos pesquisadores de forma geral, né? Então, temos essa dependência. Toda e qualquer informação do nosso sistema de monitoramento vem do Lattes. Então, daí essa importância do professor manter o Lattes atualizado. E aí, esse processo de manutenção, não só manutenção, mas também criação. O Lattes, vale aqui destacar que é um sistema de currículo vinculado ao nosso Conselho de Pesquisa e Inovação, o CNPq. E aí, através dele, temos a oportunidade de mostrar, evidenciar toda a nossa jornada científica. Entendi. Desde a nossa formação, né, dos trabalhos que produzimos, dos projetos que escrevemos. Né, tá tudo lá. Tá tudo lá. E aí temos essa dependência de ter o Lattes atualizado no nosso portal de PEC, dipec.senat.ifrn.edu.br. Existem normas de funcionamento e um caminho de normas de funcionamento, vocês irão observar toda uma abordagem de atualização curriculares. Então aí, para você que está nos ouvindo, vocês escutaram diretamente da fonte aí do gestor de pesquisa e inovação que um dos pontos nevrálgicos em toda essa questão é você manter o seu Lattes atualizado e você saber o que está acontecendo no seu campus, no seu grupo de pesquisa, desenvolver material e mantendo essa atualização até para que a gente tenha a possibilidade de acompanhar o seu trabalho e premiar o seu trabalho, né? Eu queria aproveitar aqui esse gancho para deixar a pergunta para a professora Brenda. Queria desejar mais uma vez uma boa tarde a você, Brendinha, com a licença de lhe chamar de Brendinha, porque é o jeito que eu sempre lhe chamo. Mas, Brendinha, eu queria saber de você como tem sido estar à frente dessa cadeira bem difícil e importante de ser diretora de extensão. E eu quero saber de você o que a extensão tem aprontado aí em todo esse período. Eu sei que tem muitas ações super interessantes. Fala um pouquinho para a gente disso, professora. Boa tarde mais uma vez, Glauber. Queria agradecer também o convite, né, porque acrescentar a extensão no fórum de pesquisa, não é? Então, agradecer bastante essa possibilidade de estar aqui com vocês nesse momento, né, para conversar um pouquinho sobre a extensão também, né. Vou para alguns dados que eu estava até finalizando a conta agora, mais pontuais, e a gente vai conversando sobre eles, né? Pois não. A gente tem tido uma crescente nos últimos anos, né? Também em razão dessa questão orçamentária que o professor Jonas ressaltou, de, por exemplo, em 2021 tivemos 55 projetos enviados, né, para a gente, ou seja, pessoas submetendo projetos de extensão. Em 2022, 84. Em 2023, que ainda não finalizou, 106. Né? Então a gente está crescendo, né, a procura dos servidores, né, quanto à extensão desses projetos, né, nós aprovamos 83, né, e alguns já finalizaram a execução, né, outros, enfim, temos 75 funcionando ainda. Então, assim, é muito importante para a gente da extensão que as pessoas comecem a fazer extensão e principalmente a colocar no SWAP a extensão que às vezes já fazem, né? Temos alguns professores muito dedicados à extensão, como o professor Alessandro Pontes, da Diacim, que ele faz, né, trabalhos belíssimos, né, de recuperação de maquinário e doação, mas ele tinha dificuldade de colocar no SWAP o projeto dele, por exemplo, né? Então agora já está no SWAP, então a gente está tentando tanto falar um pouquinho sobre extensão para aqueles professores que não conheciam, né, que já tem aquela noção geral de pesquisa, né? Nem todo mundo faz pesquisa, né? O professor Hanson, claro, está até demonstrando a importância de premiar, né, os melhores pesquisadores, mas todo mundo tem uma noção do que é pesquisa e nem todo mundo tem a mesma noção do que seria extensão, né? Professora, então essa ação também tem relação com o que a gente falou da pesquisa de diagnosticar e de levantar o que tem acontecido, para a gente não deixar esses números perdidos aí, né? Exato, perfeito, Glauber. Então a gente está em um momento de execução de quase 80 projetos de extensão, ou seja... Muita coisa, hein? Só aqui no Campus Natal Central temos mais de 80 pessoas, porque são 80 projetos, sim, né? Sim. Entre professores e alunos envolvidos. Cada projeto tem que ter alunos e, né, servidores, né, técnicos administrativos e docentes. Então, muita gente, felizmente, envolvida com extensão. Já pegando um ganchinho, né? Estamos em dezembro, mas a gente vai ter a primeira, né, feirinha de artesanato, a feira natalina. É muito interessante essa feirinha. Vai ser amanhã, quem estiver vendo aí ao vivo, por favor, compareçam, né? Sim. Amanhã a gente vai ter uma feirinha natalina. A gente vai tá tendo agora, né, no Senat Maker, né, esses dias, e vamos ter o fechamento sábado,
em Mãe Luísa, na Arena do Morro, né, da Olimpíada de Robótica também, né, que foi um incentivo particular. O professor Jonas puxou isso e a gente também gostou muito. É um investimento de mais de R$30 mil para que, né, possa se difundir pesquisa e extensão, né, levar para as pessoas que não teriam acesso a isso, né, ter um pouquinho de noção, né, brincar entre aspas com os robozinhos, né, entender mais profundamente tudo isso, levar realmente para a comunidade mais carente, né? Então a professora Sara, que está à frente disso, ela vai levar a finalização disso vai ser lá em Mãe Luísa. Então a gente acredita que vai ser bem interessante. Também sábado estaremos lá. No mundo do trabalho também, porque a extensão, né, ela tem a parte dos projetos e tem a parte do mundo do trabalho, dos estágios, da aprendizagem. A gente conseguiu um dado que eu estava tentando finalizar agora. Tiago Loureiro, que é nosso assessor, ele, acho que um mês atrás, ele chegou e chamou a atenção da gente. Poxa, nunca, que eu me lembro, ele falou isso, né, que ele se lembrasse, ele acessou há bastante tempo, né, foi da reitoria, né, em outro momento, e agora está aqui. Ele disse que nunca tinha visto tantos alunos no mundo do trabalho no Campus Natal Central. Então, a gente tem aproximadamente 350 alunos no mundo do trabalho agora. É um número muito relevante, né? Então, a gente tem cerca de 88 aprendizes. Quantos alunos a gente tem no total aqui no campus? Algo em torno de 6 mil alunos. 6 mil alunos, então é em torno de 5% desse total já está... E lembrando, Glauber, que eles não podem, né, desde que entram, fazer estágio. Sim, então, tem toda aquela limitação da legislação, né, Brenda? Isso, eles têm que ter já, né, algum conhecimento técnico, né, das disciplinas para poderem entrar. Então, assim, se a gente for olhar todos que poderiam já estagiar, né, a gente teria que fazer o cálculo direitinho, mas eu chuto que pelo menos 50% ou mais está no mundo do trabalho. Deixa eu te perguntar, Brendinha, já que a gente entrou nessa área. Professora, me diz uma coisa, e aí eu estendo também a participação para o professor Hanso e o professor Jonas também, se quiserem entrar após, mas eu queria saber de vocês, enquanto gestores, diretores, da opinião de vocês, do dia a dia de vocês, como é que pesquisa, inovação e extensão impacta na vida do discente, dos alunos? De que forma, o que o aluno que está assistindo a gente precisa saber sobre extensão, sobre pesquisa, sobre inovação e como entrar, como fazer parte desse mundo? Como é que funciona, professora? Pode começar. Tá, obrigada. A extensão, né, eu costumo brincar assim, não gosto de falar isso na frente de Hanson, né, porque ele é o diretor de pesquisa, mas eu não vamos arengar aqui, né? Somos irmãos. Mas eu costumo brincar que às vezes assim, a gente faz alguma pesquisa, mas nem sempre a pesquisa, né, vai chegar lá naquela comunidade externa, né? Às vezes fica mais fechadinha, né? É levada para congressos, é muito importante o debate, mas nem sempre a gente vai chegando, às vezes, onde precisa. E a extensão chega, né? Então, em regra, né, a extensão ela tem que chegar em quem mais precisa. Né? Ela é feita para isso, né? Então a gente vai tentar levar aquele conhecimento fabricado aqui, né, dentro dos nossos muros para o quê? Para as comunidades. Para as comunidades, para quem não tem acesso a isso tão facilmente. Ontem, né, eu e o professor Jonas fomos para o encerramento de uma das etapas do projeto Tarrafas, né, de educação, né, de capacitação dos pescadores, né, de alfabetização deles. Então, já tiveram várias etapas desse projeto e ontem a gente estava lá com a professora Rosimar, representando também o professor José Matheus, e é impressionante, né? É um projeto de alfabetização, né? Alfabetização de pescadores. Pescadores em comunidades locais, né? Isso é muito interessante. É um projeto muito lindo, vocês estão assistindo, quiserem se apropriar mais, procurem saber, que é muito bonito. Realmente esse projeto. E aí a gente vai conversando com os pescadores, as pescadoras, e vendo a mudança deles, né? Então eles falavam, olha... eu já estava cansada de sujar o meu dedo, né? Para colocar meu dedo em todo local. E agora eu consigo assinar. Isso. Eles não conseguiam nem mesmo assinar o nome deles, né? Eles têm aula de matemática, né? Tem aula de português. Isso é muito especial para a gente, né? Transforma a realidade. É transformador. Então, assim, a pesquisa também, até porque a gente não trabalha sem pesquisa. A gente tem que ter pesquisa para fazer extensão. Mas a extensão é quando a gente precisa sair dos muros institucionais, né? E levar o que a gente está aprendendo aqui para fora dos muros da instituição. Então, a gente precisa trabalhar com o público externo. A gente pode ter também, claro, o público interno, os nossos alunos, com certeza, mas a gente também tem que levar para aqueles que não conseguiram, ou que, enfim, né, como esses pescadores, né? É mais ou menos assim, temos dois profissionais do direito aqui, para quem não sabe, mas entrando no mundo do direito é como se fosse a função típica e a função atípica, né? A extensão, todos saem da escola,
mas tem proporções diferentes. Todos fazem pesquisa, mas tem proporções diferentes, tem a cara de cada um, né? Como é que isso é na pesquisa, professor Anderson? Como é que isso funciona para o aluno? Eu quero saber sobre a perspectiva do aluno e de quem está recebendo esse... Hoje é muito interessante ver o guarda-chuva de atuação da DIPEC, da Diretoria de Pesquisa e Inovação, e o foco principal no aluno. Sim. Então, o primeiro pilar da pesquisa vem da questão da participação dos alunos em grupos de pesquisa. Sim. É através dessa participação de um grupo credenciado no CNPq e vinculado às suas diretorias acadêmicas, né, a escrita de projetos e a participação no processo, vamos dizer assim, sistematizado de uma ação de pesquisa. Sim. Que aí pode ter um caráter, uma pesquisa mais teórica ou uma pesquisa mais aplicada. Por exemplo, temos aqui editais focados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas em resposta aos problemas do campus. Sim. O próprio portal DIPEC foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa LADES, né, que aí hoje é uma ferramenta nossa 100% de comunicação. Então alguém propõe diz que está com um problema X, e aí, por favor, quem tiver um produto que trabalhe uma solução para esse problema aqui, existe essa situação aqui. É assim que funciona? Exatamente. E aí o aluno vai ter a oportunidade de colocar a mão na massa resolvendo essa sistemática. Isso foi um aprendizado também junto ao nosso mestrado profissional. Uhum. Né? Temos 2 mestrados profissionais, um em ciências ambientais e outro em ensino de física, que o desenvolvimento de uma solução tecnológica vem de uma real necessidade da sociedade. Sim. Então é como se fosse uma resposta. Então essa cultura foi levada à iniciação científica também. Né? Então hoje temos, por exemplo, uma ação focada na eficiência energética que está avaliando diretoria por diretoria e fazendo uma rotulagem como se fosse um selo Procel, né, da eficiência energética de cada edificação. E aí caberá ao gestor analisar os pontos de oportunidade de melhoria e no seu orçamento fazer o planejamento de melhoria. Né? E tem um outro parâmetro que eu acho relevante levantar aqui, além do que vocês já falaram, que é a permanência e o êxito do aluno. Quer dizer, no momento em que o aluno ele participa de um projeto de extensão, né? No momento em que ele participa de um projeto de pesquisa, ele passa, né, a desenvolver todas aquelas ferramentas, né, que ele aprende no curso. Ele vive o seu curso, né? Ele vive intensamente o curso e isso faz com que ele permaneça no curso, né, e garanta, né, uma finalização. Esse é um dos grandes problemas, né, que se enfrenta, né, em alguns cursos. Né? Diminui a evasão, Diminui a evasão, né, ou seja, a formação profissional do aluno melhora de forma acentuada. Nós temos exemplos de pessoas que desenvolveram pesquisas, por exemplo, na área de mineração, né? Um exemplo aqui nos laboratórios de mineração, e eles foram para a área de engenharia de energia, por exemplo, e conseguem se integrar a projetos de pesquisa com a mesma, digamos assim, com a mesma dedicação. É um diferencial muito forte um aluno desse participar de um projeto de extensão e de pesquisa colocando a mão na massa e de repente ele chega lá fora no mercado de trabalho e o empresário vê um aluno hiper preparado que até surpreende, né? Não só isso, mas sobretudo também dentro da capacidade de empreender. Sim. Né? Então hoje, do outro lado, né, do nosso guarda-chuva, temos a ITNC, a Incubadora Tecnológica Natal Central, que é a primeira incubadora do estado, né, com mais de 40 empresas graduadas. Né? E essa incubadora, vale destacar, foi a primeira incubadora do estado a ser certificada dentro do selo CERN número 3, né, pela Amprotec. E aí ela basicamente tem vários processos estruturados e sistematizados para capitanear novos projetos a graduar uma empresa. E aí nesse processo tem toda a sensibilização da cultura do empreendedorismo inovador. Então temos aqui 2 ações, um concurso de ideias chamado Senat Maker, Empreenda Senat, e aí durante uma manhã os alunos têm uma formação sobre métodos de inovar, de pensar num problema e de idear e gerar um protótipo. E temos também um segundo, isso é um único dia, né, uma maratona, e um segundo momento que é uma formação de 4 meses aproximadamente, onde o aluno vai aprofundar aquela ideia desenvolvida no concurso de ideias, no nosso hotel de ideias. E aí é comum observar alguns movimentos. Ano passado, o nosso hotel de ideias, a grande entrega foi a fundação da primeira empresa júnior na área de engenharia de energia.
né? Então, esses alunos foram capacitados. Alunos nossos viram um potencial de mercado de trabalhar com temáticas, como foi mencionado aqui, eficiência energética, também energias renováveis, enfim, e hoje estão estruturados aqui no nosso NIT, sendo assessorado também pela incubadora, em parceria com a extensão. Quero complementar isso da empresa Júnior, Anderson. E aí tem também, esse ano, uma empresa agora que entrou no processo de incubação, né? Essa empresa trabalha com reciclagem de resíduos, reciclagem do plástico, desculpa, fugiu o nome, o Reciclamar. Né? Então, foram um mix de alunos, também do mestrado, que participaram do processo de Hotel de Ideias, e o produto deles foi essa empresa, participaram do processo de seleção da incubação e hoje entraram no processo. Durante o nosso fórum, teremos a participação do Reciclamar sobre esse projeto. Então, portanto, vamos observar que a pesquisa é uma forma de materializar o conhecimento, né? A inovação é uma forma de criar novos produtos, e esse eixo do empreendedorismo é a potencialidade do próprio aluno ser dono dos seus pés. Segura isso aí, que a gente quer saber já mais disso. Professora, o que você ia falar da empresa Júnior? Pronto, eu quero complementar, não sei se o professor Hanson já sabe, né? Mas o IFRN ganhou um prêmio que veio daqui do Senat, né? Qual foi o então, prêmio? Sábado, né, a representante, né, do Mundo do Trabalho, Gabi Bruno, foi a uma cerimônia, recebeu um prêmio junto com o Eriberg, que é da empresa Júnior, porque o IFRN ganhou, né, o segundo local, né, no Nordeste, pela nossa empresa Júnior, aqui do Campus Natal Central, que foi incubada, né, com o professor Hanson, né? Agora a gente está fazendo uma portaria lá, né? A diretoria de extensão passou para o gabinete para a gente fazer uma portaria para que eles possam concorrer nos nossos editais específicos, né? Então, assim, a gente conseguiu, né, uma demanda dos meninos, né, da Brasil Júnior. A gente divulgou para todos os campos para que respondessem, né, uma pesquisa quantas empresas júniores, mas assim, a única que existe é aqui, a nossa. Sim. Você vê um campus desse tamanho como o nosso, né, professora? É até difícil para a gente acompanhar tudo que a gente está produzindo, Exato. Tudo que a gente está recebendo de prêmio, porque a gente tem uma coleta, uma semeadura muito grande aqui, né? Sim. E o que a gente colhe lá fora é até difícil da gente acompanhar, e é um dos papéis aqui desse fórum. Inclusive, professora, esse aluno, o Eriberg, ele está aqui na programação, viu? Ele está aqui na programação, está convidado aqui para o dia, deixa eu ver, 14. Do dia 14 às 16 horas, o Eriberg está aqui convidado. A gente tem vários temas, dentre eles a gente vai explorar também experiências exitosas, né, de sucesso de alunos egressos e que ainda estão até aqui, inclusive, né? Posso fazer uma observação sobre os egressos também, já que você falou a palavra egresso? Sim. A gente está, é bom, né, o público já tem noção disso, a gente está reorganizando a parte dos egressos, né, na diretoria de extensão. Então, agora temos no site a divulgação de vagas, e mesmo sendo o site mais lento, a gente está divulgando todos os dias no site. E no nosso Instagram a gente fez um story fixo para divulgar também tanto a parte de estágio, aprendizagem, quanto para os egressos. E temos um grupo de WhatsApp, né, que estão todos os campos para a gente essas também. Informações. Não, para a gente colocar os alunos que têm interesse, os ex-alunos que têm interesse em entrar. A sua área é o quê? É a indústria. Fala aí, professora. Desculpa, Pronto, fala pra gente qual é o Instagram, qual é o telefone que o aluno deve procurar. Tá, o Instagram, direx.senat, tá certo? Acessem lá. @direx.senat, que a gente está divulgando praticamente todos os dias oportunidades. E esse WhatsApp qual que é, da extensão? O WhatsApp, a gente tem 5 WhatsApps de oportunidades, vai depender da área do aluno. Depende da diretoria. Ele procura a diretoria dele? Ele pode procurar no site da gente, certo? Qual que é o site? É direx.senat@ifrn.edu.br, não é isso? direx.senat.ifrn. Pronto, exato. Pode olhar no nosso site, pode nos procurar na diretoria de extensão, pode falar com a gente pelo Instagram, que a gente manda também os links. Entendi. Pode se dirigir à diretoria de extensão, que a gente adiciona, né, dependendo da área dele. É da indústria, da parte ambiental. Então, assim, semana passada vieram 2, né? Um até do Energif, né, que era ex-aluno também, a gente cadastrou ele, e outra de segurança do trabalho. Então, a gente está tentando também fazer esse papel que é também da extensão, né? Entendi, esse acolhimento, né? Aos egressos. Eu queria aproveitar aqui e deixar o Instagram também, professor, da diretoria de pesquisa, que é o DPEC, @dpec.senat, tá? Segue a gente lá nas redes, segue a extensão também. Inclusive, deixa eu deixar aqui a oportunidade para vocês. Eu tô com o Instagram aqui da DPEC aberto,
Quem tiver alguma pergunta ainda no decorrer aí do programa ao vivo, você vai lá no @dpec.senat, manda uma pergunta lá na DM que eu estou olhando aqui e eu faço para os convidados. Enquanto isso, eu queria acrescentar um aspecto que eu também considero relevante aqui nessa conversa. Sim. É que no momento em que nós decidimos, né, enquanto grupo gestor, investir na pesquisa e na extensão, nós também pedimos, né, para que, especialmente para a pesquisa, para que ela lançasse edital, né, para a resolução de problemas do campus. Sim, isso é nevrálgico, né, professor? E aí, Hans, se puder, quiser comentar alguns projetos, né, que nós fizemos aqui, através desses editais que foi graças, né, a esses recursos, né, que esses editais puderam aí ser lançados, e algumas soluções vieram justamente através desse projeto ou desses projetos de pesquisa. Professor Jonas, vale aqui destacar também um aspecto. Eu falei dos nossos 2 mestrados profissionais, mas temos também um mestrado acadêmico e um mestrado, um mestrado acadêmico e doutorado acadêmico na área de ensino profissional, né, que vale destacar com o conceito 5 na CAPES. Olha. Tá, então também outra conceito forma, máximo para quem não sabe. Dentro de uma perspectiva de verticalização, isso é muito interessante. E no nosso fomento, né, o professor Jonas falou, temos um edital específico para pós-graduação, né? Foi prototipado lá atrás, em 2020, mas lançado oficialmente em 2021, com valores praticados pela CAPES naquele momento, né? E dentro dos projetos de pesquisa ali, vale destacar, professor Jonas, uma solução tecnológica desenvolvida que foi uma plataforma que passou a monitorar o consumo energético. Isso é sensacional, acompanhe de perto isso. O consumo energético aqui desse prédio do NIT, onde estamos aqui localizados na DPEC, e a questão agora é o uso dessa plataforma para acompanhar o consumo energético de outras diretorias, né? Por exemplo, lá o prédio Zona Leste, né, temos como precificar exatamente, né, o custo das operações de lá, bem como o consumo, né? Então, são ações desenvolvidas nesses projetos de pesquisa. Hoje estamos aportando também uma ação junto ao curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, né, liderado lá pela professora Daiane, para fazer um processo de acompanhamento do consumo de água da instituição. Né? Então, esse acompanhamento do consumo de água, na verdade, pontos de vazamento, né, canais de comunicação para reportar, é um exemplo de projeto na prática. E, em paralelo, também uma plataforma que faz o monitoramento do consumo de água. Né? Temos um sensor que manda para um sistema embarcado, por sua vez fica mandando para a sua nuvem, e passamos a monitorar também o consumo de água desse prédio, né, como projeto de pesquisa. E aí, professor Jonas, de forma geral, aqui vale destacar o aporte nesses 3 anos de gestão, né, quase chegando ao 4º ano, né, de 1,1 milhão de reais, né, na nossa pesquisa, isso refletindo em mais de 16 bolsistas de mestrado nesses 3 anos e mais de 115 bolsistas de iniciação científica. Coisa, então, viu? Isso é um impacto interessante, né? O orçamento caiu um pouco em relação ao ano passado, mas de forma geral é gratificante ver, por exemplo, as nossas engenharia sanitária e ambiental, engenharia civil, engenharia de energia liderando, né, nos projetos de pesquisa, embora a extensão esteja curricularizada, né, tem uma demanda nossa no diálogo junto ao COPI de se ter um processo de internalização da pesquisa na grade curricular, mas também cursos técnicos, né? Por exemplo, o curso nível médio de geologia e mineração, de controle ambiental, são cursos líderes, né? E aqui vale destacar também a licenciatura de português e espanhol, também, né? com projetos de pesquisa juntamente com o curso de tecnologia de sistemas, desenvolvimento de sistemas, que lidera os nossos projetos de pesquisa. Hans, esse número é tão relevante, né? Essa questão aí, por exemplo, você está falando de geologia e mineração, né? Sim. Durante um tempo, assim, vamos calcular que nos últimos 3 anos o mercado estava um pouco frio, né? Ali depois da pandemia, com relação à geologia e mineração. Mas aí os nossos alunos começaram a ser procurados, né? Através dessa formação que eles recebem, né, de pesquisa e de extensão, especialmente da pesquisa, e muitos estão aí, né, Brasil afora, né, e claro, isso se deve à formação que eles adquiriram, né, nos diversos laboratórios,
E o conhecimento que os nossos professores têm, né? Por exemplo, como o professor Rocha da Rocha, né? Que tem projetos aí, né? Que tem contatos, né? E apresentam esses alunos participam de entrevista, Glauber, e no primeiro momento em que a empresa mantém contato com eles, vê esse diferencial, né? Já a formação vê que profissional. é um aluno diferenciado. Né, Diferenciado. professor, aproveitando esse gancho, e eu acho que você é a pessoa certa aqui dessa rodada para receber essa pergunta, porque, para quem não sabe, assim, fora do papel, até mesmo no papel de gestor, o professor Jonas é uma figura muito humana, muito acolhedora, assim, eu gosto muito de ouvi-lo, assim, falar sobre isso. E eu queria ouvir você dizer, professor, também que os professores Hans e professora Brenda falaram com muita sabedoria aí do papel acadêmico das suas áreas, mas eu queria perguntar para você do papel social, do que é um aluno desse estar ligado a um projeto de bolsa, estar recebendo uma bolsa desse, e quais são os caminhos aí que ele deve trilhar aí, talvez aí mais específico para os dois colegas, o que ele deve fazer, se na pesquisa ele deve procurar um grupo de pesquisa, se lá na Direx ele deve procurar um telefone ou bater lá na diretoria. Fala pra gente um pouquinho do papel disso enquanto transformação social também para a vida do aluno, professor. A gente escuta muito essa questão, o aluno preocupado com a bolsa, o valor da bolsa. Então, isso tem um valor, tem uma relevância para a vida deles, né? Sem dúvida, né? O IFRN, muito especialmente o Campus Natal Central, né, que tem um número aí de 6 mil alunos, né? Grande parte desses alunos com vulnerabilidade social, ele tem uma cobertura social gigante, né? Através da DIAS. E aí, quando o aluno ele é selecionado para um projeto de pesquisa e de extensão, muitas vezes, Glauber, isso é uma realidade, infelizmente, que a gente precisa dizer aqui, muitas vezes esses recursos ajudam dentro de casa. Sim. Né? A manutenção da família. Após a pandemia, muitas famílias ficaram, né, os pais, né, ficaram ali desempregados, né? E eu inclusive cheguei a ouvir depoimentos dessa natureza, né, que a bolsa ali ajudava ali na manutenção a gente da vê família. Aluno virando arrimo de família. Arrimo de família, né? Claro que o objetivo da bolsa não é esse, mas mostra a importância também, né, de você ser selecionado para um projeto de pesquisa e de extensão, além, evidentemente, do que eu disse aqui, que é essa cobertura social, né, que se tem através da diretoria de assistência, né? O Campus Natal Central hoje tem aproximadamente 180 bolsas, que a gente chama Bolsa de Trabalho, ou Bolsa PAF, né? Mas, através desses recursos, né, que vêm para a assistência do Campus Natal Central, nós conseguimos atender às diversas demandas através de um auxílio chamado auxílio eventual. Então, você consegue atender o aluno desde compra de óculos, material didático, medicamento, né? Auxílio moradia, né? Alguns alunos eles precisam dessa ajuda. Sim. Enfim, é um trabalho, Glauber, é um trabalho social também gigante. É muito bonito acompanhar viver essa instituição e acompanhar a relevância acadêmica, social e de mercado de trabalho e de inovação. São muitos pilares diferentes, né? Como é que o aluno entra nisso na pesquisa, professor Hans? A porta de entrada dele? Vamos ter um podcast especificamente com alunos para falar desse processo exitoso da pesquisa e da extensão na formação deles. Um desses alunos, já fazendo um spoiler, né, será Alan Braz, um egresso nosso, aluno de Engenharia de Energia, bolsista 2021, onde ele começou a desenvolver um modelo de avaliação de eficiência energética usando uma tabela Excel, né, com programação VGA. Avançou bastante e aí ele sentíamos a necessidade de passar para usar uma linguagem de programação mais avançada, né? E aí ele foi aprender Python. Olha. Né? Durante esse processo de definir como fazer a avaliação, naturalmente trabalhamos com alguns métodos, né? Como a revisão sistemática de literatura. Né? E aí a Alan Braz também fez um processo bem imenso de condição de revisão sistemática, usando softwares, enfim. Hoje Alan Braz, ele passou no mestrado, né? Terminou, foi laureado na Engenharia de Energia,
né, fez um registro de software através dos projetos de pesquisa dele, né, teve a oportunidade de fazer um TCC robusto, né, e aí hoje ele foi aprovado no mestrado profissional na UFRN, na área de engenharia de energia. Incrível. E vale ele estará aqui, inclusive. Estará né? aqui. E já ele vai estar falando sobre o papel da internacionalização na formação dele. Né? Muito foi um massa. aluno que teve um processo de êxito muito grande. Mas me Então, fala como é que o aluno que quer ser o Alan Braz, o que ele tem que fazer? Bora lá. Primeiramente, o currículo Lattes. Né? Essa é a base. Né? Então, não tem um currículo Lattes, entra lá no nosso portal de PEC e veja lá nas nossas normas uma forma de criar sua conta no currículo Lattes. Depois aqui, procurar... DPEC, dpec.senat.ifrn.edu.br. Entra lá que tá tudo lá. E aí procurar professores entusiastas e com muita paixão na temática. Temos aqui uma pesquisadora, Nata Brindinha, professor Jonas também. Né? Temos, como foi falado, 34 grupos de pesquisa, só que são mais de 200 pesquisadores no campus. Né? Então, um número bem expressivo. E cada um dentro da sua área de expertise, buscando produção. Basicamente, abriu a boca, achou um pesquisador exatamente. aqui dentro, né? E aí, o gratificante, o que gostamos de alunos, é o aluno, professor, tem uma ideia, e essa ideia ele coloca num pedaço de papel. Proativo mesmo, né? E aí, esse cuidado de já levar uma ideia materializada num A4 ou rabiscada, já é um ponto muito importante, né? Isso faz brilhar o nosso olho, esse aluno aí está atrás. Então, o aluno que tem uma ideia, ele pode simplesmente procurar um professor que está envolvido com pesquisa e dizer, professor, tenho essa ideia aqui, o que o senhor acha? Vamos transformar esse projeto? É por aí? É por aí. Vale destacar no nosso portal também, tem uma aba chamada Grupos de Pesquisa, e aí o aluno pode colocar um aluno que queira trabalhar, por exemplo, ESG, uma temática bem atual da área de sustentabilidade. Ao clicar essa palavra na busca, ele vai identificar os grupos de pesquisa que trabalham com essa relacionados. Muito legal. Quando ele clica, ele vai ter o e-mail do coordenador do líder. O líder do grupo de pesquisa. E aí, com isso, seria a primeira forma de contato. Entendi. Né? Passar um e-mail para esse professor e tentar estreitar uma reunião. Agora, Glauber, naturalmente, o dia a dia de sala de aula é a porta de entrada. Entendi. Né? Aqueles alunos que se aproximam dos professores certamente serão buscados, né, para a concorrência dos nossos basicamente a boa formação inicial também abre portas. E a proatividade, né? Então isso aí seriam as premissas, né? Entendi. Nunca escrevi um artigo. Isso vai aprender, né? Temos aqui professoras transformadoras como a professora Josiane. Não existe a expectativa de que você, aluno, entre aqui no campus já sabendo disso. Isso é uma curva de aprendizado como todas as outras. Exatamente. E do ponto de vista da extensão, Brendinha, como é que o aluno que precisa da extensão... A extensão é grande, a extensão tem muita coisa, como a pesquisa, né? Também é extensa, né? Como se diz. Então, a extensão tem o mundo de trabalho e tem os projetos de extensão. Basicamente, são esses dois os principais, né, Brendinha? Como é que o aluno que quer se inteirar sobre a extensão, o que ele tem que fazer? Pronto, eu ratifico também um pouquinho do que Hanson falou, né? Apesar de termos caminhos separados, mas eu acho que é muito importante análogo, que ele tenha um né? Lattes, que ele, sim, é obrigatório para a extensão? Não, mas é muito importante, porque a gente vai querer publicar aquilo que a gente vai fazer, então, assim, tem que ter o Lattes, né? Tem que atualizar o Lattes, né? Tem que estar cuidando dessas partezinhas que são simples, né? Mas que é importante ele já ter feito, fica fácil para ele provar depois o que ele fez, né? Então, assim, como é que ele entra num projeto de extensão, né? A ideia... Isso que Hanson falou, eu acho essencial. Então, se ele já tem uma ideia, qualquer professor que ele for procurar, já vai ficar muito... Opa, esse aluno é diferenciado, ele já me trouxe alguma coisa. Tá, nesse momento eu ainda não tenho uma ideia, quero conhecer um pouquinho mais. No nosso site, a gente tem nossos quase 80 projetos em execução lá, informando um pouquinho sobre cada um deles. Pode entrar para dar uma olhadinha, ver se sente alguma afinidade com algum deles, né? Para conversar com o professor. Outro caminho mais simples é olhar na sua diretoria qual é o seu núcleo de extensão e prática profissional. Então, é da DIAREM, talvez uma conversa inicial com a professora Séries, né, do NEPSA, e aí ela vai encaminhar para algum outro professor mais especificamente, né, da DIAREM. Sou da DIACON, né, PICON, né, conversar com a professora Cleide, Isabelle, Juvenise, e também ver os encaminhamentos. Alguns dos núcleos que nós temos, eles têm um processo seletivo para entrar, de tão concorridos que eles já são, né? Sim. Mas não impede nada a pessoa se informar e saber quando vai ser o processo seletivo, como é que faz e conhecendo mais, né? A DIATINF tem o CSA, né? E a DIACIM, eles estavam... A gente está em um processo de reestruturação da DIACIM, né?
e a gente criou um núcleo para eles agora que tem nome, né? O NEPSIM. Eles não tinham, né? A Sheila falou assim, não, o NEP da dia sim, o NEP da dia sim, agora eles têm um nome, é NEPSIM. A gente já chegou até a criar um Instagram deles, ainda não deve ter ninguém seguindo, porque a gente não divulgou, não tem nem foto, porque a gente tá fechando o logo. Então a gente tá fechando uma imagenzinha para ser a cara do NEPSIM. Entendi. Então a NEPSIM, a Dia Sim também faz muita extensão, tem vários professores de destaque lá, professor Aldair, professor Alessandro Pontes, professora Rosinei, então em caminhos totalmente diversos. Então o que a pessoa quiser fazer na Dia Sim também vai ter alguém para acompanhar. Entendi. Na DIAC nós não temos ainda, né, um núcleo de extensão e prática profissional, porque a gente tenta organizar as ideias da diretoria, né, para poder criar um núcleo apenas por diretoria. É mais diverso também lá. É, mais diverso, mas temos vários professores lá também fazendo extensão. Mas a regra é mais ou menos a mesma, né? Procura um professor, né, mostra a sua ideia que vai dar certo. Entendi. Assim, os assuntos, o papo é muito interessante. Eu vou já passar a palavra para o senhor, professor Jonas, para a gente fazer os encaminhamentos finais, que a gente está chegando ao fim desse o primeiro videocast do fórum, mas hoje nós temos mais 2 e amanhã e quinta-feira segue. Nós vamos abordar ainda todos esses temas que foram pincelados aqui, eles vão ser abordados mais especificamente nas áreas. Então aqui tá os principais diretores dessa área que a gente está conversando, além do professor Jonas, diretor-geral, nós temos o professor Hanso de pesquisa e inovação e a professora Brenda de extensão, mas todas essas áreas a gente vai entrar especificamente. Quem é aluno vai escutar aluno falando o que dá certo, o que deu certo para ele, falando da sua trajetória, vai escutar os professores de núcleos de práticas falando como é que entra no núcleo dele, o que tem que procurar. Dá uma pesquisadinha lá no Instagram da DIPEC, tá toda a programação completa lá do videocast, mas eu quero ouvir ainda aqui os convidados falando seus encaminhamentos finais aí, quais são as expectativas tanto para o fórum quanto para a extensão em pesquisa para o restinho do ano e para o que vem aí. Professor Jonas, pode começar, por favor, nessa área? Queria ouvir de você aí quais são as suas expectativas, tanto para o fórum que a gente está aqui discutindo, quanto para o futuro aí de extensão e pesquisa no campus. Eu acho que o fórum termina sendo uma referência para aqueles que estão fazendo pesquisa e extensão, né, e uma motivação para aqueles que ainda não ingressaram, né. Não basta simplesmente o recurso, né, como a gente tem viabilizado, né, ao longo desses anos. É preciso a participação dos colegas professores e também, né, o interesse dos alunos. Por isso que é importante também motivá-los, né, aos colegas professores, né, agradecer aos colegas professores que dedicam um tempo, né, tanto à pesquisa quanto à extensão, e dizer que a gestão tem procurado, dentro da medida do possível, Glauber, apoiar o desenvolvimento de pesquisa e de extensão. Para mim, uma casa de educação tecnológica é necessário investir em pesquisa e extensão. Isso a gente tem buscado fazer aí ao longo desses últimos anos. Com louvor, professor. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Professor Hans, suas considerações finais, por favor. Bacana. Então, vou considerar algumas expectativas para o próximo ano, que vale destacar que hoje estamos completando um ano de Senato Maker. O Senato Maker tem crescendo significativamente na integração dos grupos de pesquisa e também fazendo a extensão. Propósito, né? Nosso propósito é se tornar um Fab Lab, né? Então, sem ações de extensão, até difícil separar extensão e pesquisa, acho que andamos juntos, e o Senato Maker ele vem dessa união de vários grupos de pesquisa, hoje liderado pela professora Saras. Então, desde já, esse processo de consolidação e fortalecimento do Senato Maker será um dos pilares, né? Estamos aqui buscando também pensar em estratégias temos algumas demandas represadas de produção científica, de publicação de produção científica. Então, hoje temos uma editora do próprio IFRN, mas até que ponto podemos estreitar laços para potencializar a nossa publicação? Que, por sinal, professor Jonas, vale destacar que já são quase 400 produtos bibliográficos nesse ano, 2023, né, e 156 produções técnicas, incluindo uma patente e 21 registros de softwares, né? Então, isso aí realmente é um trabalho bem robusto, mas, como eu falei, temos uma demanda e isso seria uma expectativa. A ITNC está brilhando cada vez mais, é interessante ver a ITNC dentro do ecossistema local de inovação. Por exemplo, hoje auxiliando a própria FIERN dentro da ITNC que participará aqui em 2 momentos diferentes. Exato, aqui do videocast, né? Exatamente. Então, é muito importante esse processo e essa possibilidade
de ter egressos, vale destacar, professor Jonas, são 90% das empresas que passaram é formado por egressos. Né? Então, essa consolidação, esse fortalecimento também será um dos pilares em 2024. Super interessante. Brendinha, muito obrigado, professor, pela presença. Professora Brenda, carinhosamente que eu chamo de Brendinha, por favor, suas considerações finais da sua participação. Eu gostaria novamente de agradecer, né? Eu acho que um dos encaminhamentos para 2023, a gente está começando agora não, mas assim, a gente está consolidando também agora, que é essa união maior da pesquisa e da extensão, né? A gente precisa caminhar juntos, porque eu acho que isso fortalece todo mundo, né? Sim. Fortalece os alunos, os servidores, né? A gestão, então a gente precisa caminhar juntos, porque não existe, eu acho, né, extensão sem pesquisa. Né? A pesquisa eu acho que também deveria ter sempre extensão, né? Talvez, mas assim, não existe extensão sem pesquisa. Então, qualquer ideia a gente precisa partir de algum canto e precisa pensar e amadurecer a ideia para poder ser, de fato, uma atividade de extensão exitosa. Então, acho que a gente tem que estar cada vez mais em momentos assim, né? A gente ter essas parcerias como esse momento. Então, agradeço demais, novamente, esse fórum de pesquisa, abriu o espacinho também para a extensão. A gente, para 2023, acho que tem alguns encaminhamentos também conjuntos, né? Da gente pensar algumas coisas maiores também, né? Pensamento institucional único, Sim, né? Exato, Uníssono, né? Exato, porque acho que a gente vai crescendo muito, né? A empresa Júnior, que Hanson citou, eu citei, então é uma coisinha que está com um pezinho na pesquisa, ela foi incubada, agora está com um pezinho um pouquinho maior na extensão, mas estamos juntos, né, nisso, então é assim que a gente cresce e que a gente fortalece também para os meninos, né, para eles terem mais facilidade de caminhar por aqui, enfim. Então, queria realmente agradecer, dizer que a gente também pretende fortalecer os nossos núcleos de extensão, né, próximo ano e caminhar também juntinho com a pesquisa, né, para que a gente consiga visualizar outros horizontes também. O próprio Senat Maker, né, a gente está com a professora Sara também nas Olimpíadas de Robótica. Eu acho que esse é o caminho, né, a gente ir caminhando, encontrando, né, o melhor de cada um dos lados e seguindo. Glauber, você me permite fazer um convite professor. Final? Pois não. Amanhã nós haverá, né, uma ação da coordenação de eventos do Campus Natal Central. O nome da ação é Musical Natalino no Bosque, né? Que legal, professor. Qual é o horário? Vai ser às 17h30. Né? Lá no então Bosque. Já acabou o fórum, não tem desculpa de não ir. E principalmente você que adora música, boa, né? Comigo. Estará lá, né, professor, como sempre, né, professor Valdier, né, com os nossos alunos, e vai ser um evento lindo. Aproveito para convidar a nossa comunidade a participar dessa ação. No Bosque, né? No Bosque Nivaldo Calixto. Então fica aí o convite aí do professor Jonas final, e eu vou encaminhando ao final desse episódio aqui, agradecendo mais uma vez aos convidados. Eu acho que esse é um momento muito importante desse fórum, é um momento em que nossa comunidade ela realmente percebe a gestão e as entregas que a gente faz na prática. Então esse fórum, viu, professor Hanson, em nome aqui enquanto apresentador, eu parabenizo aí por essa iniciativa, porque realmente é um momento muito necessário, porque nós somos muito grandes. Então a gente precisa conhecer e cada vez ter um autoconhecimento maior do que está acontecendo, do que está se passando por aqui. Esse videocast, ele ocorre por uma parceria da Diretoria de Pesquisa, e da ITNC, que é a nossa incubadora, e da FUNCERN, a fundação aqui ligada ao IFRN. Eu agradeço ao Glauber ali, meu xará, que está na operação. E nós vamos encerrando por aqui, lembrando que você confira e você que está nos assistindo, eu convido a dar uma olhadinha no restante da programação. Esse link vai ficar permanente, tá? E nós teremos agora às 3 horas e às 4 horas novos temas, com novos mediadores e novos convidados. Dá uma conferida lá e acompanha a gente lá, tá? Muito obrigado, e por esse momento é só. Muito obrigado.